Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você, meu amiguinho ou minha amiguinha, já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são? Então, como a gente sempre fala, esse podcast é feito com muito carinho e exclusivamente para você. O nosso É Por Isso de hoje é um episódio especial em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, que celebramos agora em 7 de setembro, que é amanhã. E para explicar por que o Brasil é um país independente, eu tô aqui novamente com a Domênica Mendes, que é historiadora, criadora da campanha Podcast é Delas, para incluir e divulgar mais trabalho de mulheres na podosfera, e também tem os podcasts Perdido na Estante, o Podcast é Delas, Estúdio 31 e já participou aqui do É Por Isso no episódio 13 sobre viagem no tempo e no episódio 36 sobre nomes e sobrenomes. Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso programa, Tia Domênica Mendes. Ah, que delícia! Obrigada, tio Samuel. Oi, gente, tudo bem com vocês? É muito bom estar contigo de novo. E olha só, para começar o nosso papo, eu queria que você explicasse então para os nossos ouvintes o que foi, então, a independência do Brasil? Olha só, a independência do Brasil é um acontecimento histórico muito importante para nós brasileiros. Ela aconteceu há muito tempo atrás, lá no ano de 1821, quando finalmente o nosso país se tornou independente, né? O que isso significa? Ele se desligou de uma vez por todas das obrigações que a gente tinha com um outro país, que também é independente, que se chama Portugal, né? Então isso remete desde quando os portugueses atravessaram os oceanos e chegaram aqui no Brasil, encontraram os povos nativos, os nossos indígenas, e acabaram ficando por aqui. E foi nessa data aí de 7 de setembro que a gente conseguiu se desligar de uma vez por todas deles, né, das nossas obrigações, e começamos a nos tornar de fato um país, como nós entendemos hoje, né, onde a gente tem o prazer aí de ser livre das nossas obrigações com outros países. Então significa dizer que o Brasil já foi colônia de Portugal, né? O que isso significa na prática? Na prática, pessoal, quando o Brasil ele era colônia de Portugal, nós tínhamos que enviar produtos da nossa terra, né? Então, as nossas riquezas eram todas enviadas para Portugal. Então, eles vinham para cá, pegavam essas coisas e o dinheiro era feito lá em Portugal. Nós éramos um tipo de colônia que se chama colônia de exploração, que é esse processo de alguém ir até um lugar, tirar as coisas daquele lugar e levar para o país, né, que tem esse domínio sobre a colônia. No caso do Brasil, era Portugal. E essa coisa de ser colônia, de celebrar o Dia da Independência, isso é uma exclusividade aqui do Brasil ou outros países aí pelo mundo afora também comemoram seus dias de independência? Não, todos os outros países que são independentes comemoram seus dias de independência, mas nem todos os países tiveram o mesmo tipo de colonização igual a nossa, né? Nem todos os países foram colônias de exploração, algumas foram colônias de povoamento. Um exemplo muito comum para a gente guardar assim na memória e entender alguns tipos de comemorações diferentes das nossas é o 4 de julho, por exemplo, que é o dia da independência dos Estados Unidos, e lá eles eram uma colônia de povoamento, então o Reino Unido, né, a Inglaterra, ela foi até onde hoje é os Estados Unidos e as pessoas começaram a povoar os Estados Unidos, mas eles comemoram em outra data. O deles é 4 de julho, o nosso é 7 de setembro e cada país tem a sua data comemorativa e o seu feriado para comemorar e festejar a sua independência. E você acha que o Brasil seria muito diferente se ao invés de portugueses a gente tivesse sido colonizado por espanhóis, por exemplo, como outros amigos e países próximos da gente aqui na América Latina, ou pela Inglaterra, por exemplo, como foi o caso dos países da América do Norte? Ai, a gente ia ser bem diferente, né? Olha só, para começo de conversa a gente não ia falar português. É verdade. Não é? Provavelmente a gente falaria espanhol ou línguas parecidas com isso, como o caso dos nossos amigos aqui da América Latina.
Ou se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, a gente poderia falar inglês, como é o caso dos Estados Unidos. E aí tudo que a gente faz ia ser diferente, né? A nossa forma de vestir, a nossa forma de fazer música, a comida que a gente come, tudo ia ser diferente. Ia ser outra coisa, gente. Bom, você sabe, né, Tia Domênica, que nosso podcast é um exercício de imaginação. A gente se propõe aqui a conhecer as coisas de realidades alternativas a essas que a gente já conhece. Algumas até muito fantasiosas, mas no final do dia o que a gente quer mesmo é diversão. Por isso que eu queria te perguntar uma coisa um pouco diferente. Como é que você imagina a nossa vida aqui se o Brasil não fosse um país independente? Que pergunta difícil, tio Samuel. Eu penso que a gente ia ter muito mais pessoas de outros lugares do mundo vindo e conversando todos os dias com a gente, porque a gente ia ter que prestar contas para essas pessoas, né? Então, eu não sei se isso ia ser muito legal, né? Eu acho que não, porque já é uma coisa que já passou pelo mundo, né? Países independentes é algo muito bom, mas a gente ia ter provavelmente muito mais pessoas de outras línguas conversando mais próximo da gente, como acontece, por exemplo, em cidades grandes, né? Nas capitais, onde a gente tem bastante gente que vem de vários lugares do mundo para conhecer. Bom, então é por isso que o Brasil é um país independente. Olha só, Tia Domênica, mais uma vez, muito obrigado, como sempre, aí, por estar sempre perto da gente e dividir tanto conhecimento bacana aqui com os nossos ouvintes. Mas antes da gente se despedir, eu queria te perguntar como é que a gente faz para conhecer um pouco mais do teu trabalho, como é que a gente faz para entender um pouco mais sobre os conteúdos que você produz por aí. Ai, que delícia, tio Samuel, que eu agradeço o convite. Amiguinhos, amiguinhas, é super gostoso estar aqui conversando com vocês. Para quem quiser me acompanhar, é só acessar lá no Twitter ou no Instagram, @Domenica_Mendes. O Perdidos na Estante tá em qualquer agregador ou tocador de podcast. Lá a gente fala sobre livros que viraram filmes ou filmes que depois viraram livros. E a iniciativa, o projeto, hashtag o podcast é delas, está no site opodcastadelas.com.br ou também lá no Twitter ou no Instagram em @opodcastadelas. Então podem me chamar quando vocês quiserem para conversar, que eu adoro conversar sobre qualquer coisa. Então é isso, Tia Domênica, mais uma vez, muito obrigado. A gente se fala com certeza em breve e um grande abraço. Outro. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Até mais.